Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Não sei como é que esse evangelho chega aos seus ouvidos. Eu sei como é que ele chega aos meus ouvidos. É fácil colocá-lo em prática. Interessante que o evangelho começou dizendo: naquele tempo, Jesus não está falando às multidões, ele está falando aos discípulos. Essa é a pedagogia do mestre. Trazer para perto aqueles que depois vão dar continuidade ao seu ministério. Então Jesus está formando eles, porque eles que vão dar o prolongamento dessa novidade que se chama cristianismo. E ele está apresentando algo para os discípulos que já estão numa caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo, de formação. Porque o discípulo aprende com o mestre. E na época de Jesus, o mestre, ele era mais importante do que o pai de família, o pai biológico. Mas por que, padre, que ele era mais importante do que o pai biológico? Porque o pai biológico, ele dava a vida para o filho.
E o mestre, o rabino, e Jesus é chamado de rabi, mestre, ensinava as pessoas a viver. Por isso que os discípulos olhavam para o mestre com esse olhar de admiração, porque Jesus está ensinando eles a viver. E é interessante, o rabino, o que ele tem para oferecer para os discípulos, o mestre? A sua própria vida. A sua vida precisa ser, para o discípulo, o modelo que o discípulo precisa querer imitá-lo. Eu vos deixei o exemplo lá na Santa Ceia, para que vocês, no futuro, façam o mesmo. O mestre ensinando a não desejar o primeiro lugar, a ficar no último lugar. E hoje ele pega pesado com os discípulos, porque ele sabe qual vai ser o percurso que eles vão ter que fazer, se eles verdadeiramente aceitaram a vida do mestre como modelo para si. Ele sabe que eles vão precisar dar continuidade às pegadas de Jesus. E se ele teve um fim dramático, a possibilidade deles também terem um fim dramático não está isento. Eu vou mostrar tudo que esse homem vai precisar sofrer por causa de mim. Lembra do apóstolo Paulo? Quando Ananias está todo intimidado, se vai ou não vai até Saulo. E o Espírito fala a Ananias: eu vou mostrar tudo que ele vai precisar sofrer por causa de mim. Olha o fim do apóstolo Pedro, de não se sentir digno de morrer como o seu Senhor, que morreu de cabeça para o alto na cruz. Pedro quer o extremo da morte. Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Se assim foi difícil, agora imagina assim. Para você ver que o discípulo, ele tem como finalidade encarnar na sua própria vida a vida do mestre. Nosso Senhor está dizendo, naquele tempo, falou Jesus aos discípulos: a vocês que estão me escutando aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e nos assistindo, nos ouvindo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, eu digo, e olha, eu digo, é Jesus que está dizendo, não é o Padre, é Jesus: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. E se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Meu Deus, é possível viver tal qual o Senhor está nos prescrevendo hoje? Eu já quero usar essa expressão que a Ju está assolando: pela fé. Isso é possível pela fé. Estou errado? Humanamente falando, você teria essa docilidade de levar um bufetão do lado direito e oferecer o esquerdo? Seja honesto com você mesmo. Você acolheria com alegria? Ai, que bom que me bateu na face direita. Recebe, bate na esquerda também. Filho, é só pela fé. É só se nós estivermos em plena comunhão com Ele, andando no mesmo passo que Ele andou, de forma contrária. O nosso ser humano, manchado pela culpa do pecado original, ela tende a fazer o contrário. Ele tende, melhor dizendo, fazer o contrário. Mas o Senhor está dizendo: é para vocês que vieram para a missa das 15 horas, às 16 horas, que eu estou falando.
Poderia o santuário estar lotado agora, não caber pessoas aqui dentro. Todas as televisões do Brasil ligadas à TV Canção Nova. Mas o Senhor está falando com você e com você que está nos assistindo. Qual deve ser o meu e o seu comportamento? Nós precisamos querer imitá-lo cada vez mais. Nós não podemos pagar com a mesma moeda, com o mesmo troco. Não. Eu dizia hoje pela manhã, porque eu achei interessante na época. Eu fui a uma livraria evangélica. E aí depois eu comentei quando cheguei com as pessoas que estavam ali. E uma das pessoas perguntou assim para mim: mas o senhor foi na livraria evangélica de padre? Falei, como assim de padre? Vestido assim de clésima, preto, como o senhor anda sempre, com clésima. Eu falei, mas eu teria que ir como? E aí ela perguntou, mas como é que eles receberam o Senhor? Olha como é a nossa mentalidade. Olha como que é a nossa mentalidade. Como se eles fossem nossos inimigos. Como se eles fossem nossos rivais. Não, eles seguem o mesmo Jesus Cristo que eu e você seguimos. Ou nós acreditamos nesta verdade, ou vamos transformá-los em inimigos. Eu disse, não, foi assim mesmo. E como é que eles trataram o Senhor, Padre? Maravilhosamente bem. Me deram um acolhimento diferente da livraria católica que eu tinha ido antes. Totalmente diferente. A atenção. Claro, também queria empurrar livros em mim, né? Material. Mas é o papel de quem é vendedor. Mas me deram uma assistência. E no final ainda pegaram o meu telefone e disseram, padre, quando chegar lançamento de alguma coisa, a gente vai pegar o seu WhatsApp e a gente fica mandando para o Senhor as novidades. O senhor aceita? Eu falei, tranquilo. Só que naquele dia, eu cheguei na casa de missão e fui fazer a missa das 5 da tarde. E o evangelho era esse. Eu estou tocando nesse assunto porque me chamou a atenção naquela época. E quando eu me preparava para a missa, o Senhor, Ele me provocou, a partir deste evangelho, a uma reflexão, e que eu partilhei com a comunidade que me assistia, participava naquele momento. E eu disse à comunidade, digo agora ao santuário do Pai das Misericórdias: filho, filha, o segredo não é como eles me trataram. O segredo é como eu os tratei. Quem tem que fazer a diferença é o discípulo. No mundo pagão, quem tem que fazer a diferença é o discípulo, não é o pagão. Só que no mundo pagão, eles estão dando às vezes um show nos discípulos, fazendo até melhor do que os discípulos. E Jesus coloca isso em destaque hoje. Eles não fazem a mesma coisa, Jesus está colocando em destaque eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Então o segredo não são eles, os pagãos. O segredo não são eles, os nossos irmãos evangélicos, ou seja, qualquer outra realidade. Estou tocando nessa, porque foi essa que mexeu comigo naquele momento. Eu não preciso esperar nada de ninguém. Sou eu que preciso fazer e não esperar que façam. Esse é o segredo do evangelho de hoje. Repito, eu não preciso esperar que eles façam por mim. Sou eu que preciso fazer por eles.
Olha que testemunho fabuloso desta grande santa dos nossos tempos, Santa Madre Teresa de Calcutá. A madre, quando ela ia para a rua com as suas religiosas, recolher os irmãos de rua na Índia, de grande maioria hindus, madre não chegava nas ruas e perguntava: você é cristão ou você é hindu? Porque se você for hindu, eu não te levo para a minha obra, lá só entra cristãos. Madre não perguntava, não colocava um distintivo, é cristão, é hindu. Não, ela olhava para o ser humano que estava ali na sarjeta, independente. Ela pegava e levava, e dava a eles a possibilidade de morrer como filho, talvez nem acreditando no Deus da Madre Teresa de Calcutá, mas de morrer como gente. Olha como é que nós precisamos ultrapassar as placas. O que me dói ainda no século 21 é ver cristãos ainda sustentando placas. A placa católicos, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, e são placas. Precisamos derrubar as placas. E se somos cristãos, nós deveríamos nos amar como, e o nosso amor de uns para com o outro deveria ser modelo para a humanidade pagã. Só que a humanidade pagã olha e vê que entre nós, os cristãos, ainda há rivalidades. É pastor atacando padre, é padre atacando pastor. Aonde que vamos parar se nós continuarmos assim? Estou dizendo isso para nós não entrarmos nesse redemoinho. Sou eu, bata no peito, faz assim: sou eu que preciso ser diferente. Ah, está fraquíssimo o santuário, parece que vocês não almoçaram. Repita de novo. Eu sei que a máscara impede de falar, mas dá para sair som. Sou eu que preciso fazer a diferença. A gente fica esperando muito dos outros. Estou errado? Não, é você, filho. É você, filho. Desculpa, o que adianta você sentar nesse banco dessa igreja e chegando na sua casa você dá uma resposta grossa para aqueles que lá ficaram? Adiantou você terminar a missa? Seja honesto. Adiantou? Eu acho que não. Ser grosso, ser grossa, estúpido, nervoso, agitado, agitando o ambiente. O que adiantou você sentar 1h30 no banco do santuário do Pai das Misericórdias? Aonde que nós perdemos o crédito? Nós, Igreja Católica Apostólica Romana, nós perdemos o crédito, porque muitos se dizem católicos, mas pouquíssimos são discípulos. Porque o discípulo, ele sempre vai imitar o mestre em tudo. O católico, nem todo católico, talvez na grande maioria, não são discípulos. Católicos inchados de orgulho, como diz a palavra hoje. Irmãos, o conhecimento incha, porque estudou bastante, agora ficou orgulhoso. Aí defende suas teses, mas ainda tem do seu nome de cristão católico. Pensa contra a igreja e ainda se diz católico. É um católico que não aceitou ser discípulo. Porque o discípulo, se o mestre manda, mesmo que ele tenha pescado a noite inteira e não pegou um peixe sequer, mas porque o mestre mandou, o que vem da boca do mestre, o discípulo obedece. Porque o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. E quando ele lança a rede, o que ele faz? Pesca uma
quantidade enorme de peixes, porque o mestre mandou. O que vem da boca do mestre, eu obedeço. Eu obedeço, porque eu sou discípulo. Se o mestre está mandando fazer assim, eu vou obedecê-lo, porque é assim que o mestre está me educando. Gente, esse fato que a Canção Nova por um bom tempo testemunhou nas suas mídias. Na época era mais TV, se eu não me engano. Essa senhora de Lorena, que teve o seu filho assassinado, ela fez o que deveria fazer pelo seu filho, enterrou o velório, depois sepultou, mas no dia seguinte, essa senhora foi à cadeia pública de Lorena, porque ela queria conhecer o assassino do seu filho. E ela conheceu o assassino do seu filho, e ela adotou como filho o assassino do filho. Enquanto ele esteve preso, ela visitava com toda fidelidade, semanalmente. Deixou ele ser desassistido dia nenhum. De quem é que essa mulher aprendeu? Já morreu. Eu pude conhecê-la. De quem que ela aprendeu? Do mestre. Amai os vossos inimigos. Ela saiu da teoria, amai os vossos inimigos. Ela foi para a prática, amando o assassino do seu filho. É difícil, mas para a gente atingir esse nível, nós precisaremos querer ser discípulos. Não basta ser católico, é preciso querer ser discípulo. Nós estamos aí, católicos defendendo, levantando a bandeira pró-aborto. Católico que diz, eu penso assim, meu parecer é esse. Católico, não é discípulo. Nós precisamos aceitar hoje ser discipulado por Ele, para viver o Evangelho tal qual Ele está nos propondo. Ele fecha o Evangelho de hoje, eu termino também maravilhosamente para nós rezarmos. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Ele termina assim. Aceitemos ser discípulos. Se é assim que o Senhor está ordenando, que assim seja feito. É fácil ser discípulo? Não é. Eu estava no aeroporto de Natal. O voo era para sair às 9 da manhã. Cheguei às 6 da manhã no aeroporto. 9 horas o voo veio a resposta que o voo tinha sido cancelado e não tinha a hora prevista. Para encurtar, eu peguei o voo das 4 da tarde. Voltando para Cachoeira, para São Paulo. Só que muitas pessoas geram tumulto. Tinha 2 mulheres na minha frente e eu aqui. E elas começaram a discutir com um funcionário da empresa por causa de uma mala. E eu era o terceiro, eles estavam discutindo ali, eu fiquei aqui do lado. O funcionário, acho que estava cheio da discussão. Eu estava com meu bilhete assim, esperando ser o terceiro. Ele veio e pegou da minha mão e mandou eu entrar. Meu Deus, a mulher só não me chamou de santo, aos berros. Eu disse, senhora, eu não dei o bilhete para ele que pegou da minha mão. Ai, me xingou e falou, olha que humilhação pública. E eu vestido de padre, que humilhação pública. Mas eu disse para Jesus, eu só suportei porque eu tinha feito daquele dia no aeroporto um retiro pessoal. Aproveitei para rezar. Eu entrei no
para o avião pensando: meu Deus, como é difícil ser discípulo. Como é difícil. Porque o nosso homem velho vem à tona. E se a gente deixar, o nosso homem velho quer pagar com a mesma moeda que aquela mulher estava me dando. É o homem velho, a mulher velha. Eu calei minha boca, não quis ter razão, dei a resposta que não fui eu. Ela continuou gritando e segui, embarquei. Uma certa vergonha, né? Porque você acaba se sentindo humilhado publicamente. Mas faz parte do discipulado. Se fizeram assim comigo, farão assim também com vocês. Estão dispostos a aceitar? Diga: padre, só aceitaria, eu creio pela fé. Porque se não for pela fé, a gente pega e paga com a mesma moeda. Ou a gente está profundamente conectado com o mestre, ou a gente vai dar vexame para o nosso mestre, fazer feio. Não, fica de pé. Nós queremos continuar andando pela fé. Fé é a certeza de possuir aquilo que não se vê. É a certeza de possuir. Estou pegando o jarro aqui das intenções. Possuir aquilo que não se vê. Está aqui, ó. Realidades de irmãos que mandaram. Se não tivesse em greve o correio, talvez teríamos muito mais. Mas está aqui, pessoas que colocam diante do Senhor realidades que só o Senhor pode. Só o Senhor. A mim, a você, cabe nos lançarmos na fé e esperar do Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. O salmo de hoje é belíssimo. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Sabeis quando me deito, quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Senhor, foste vós que me formastes as entranhas no seio de minha mãe, vós me tecestes, e eu vos louvo por isso, porque de modo admirável o Senhor me formou. Que prodígio, que maravilha são as vossas obras. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos, e vede, Senhor, se eu não estou no caminho, no mau caminho. Mas se eu estiver no mau caminho, Senhor, conduze-me no caminho para a vida. Se eu estou, conduze-me. Se eu estava indo contra o evangelho de hoje, Senhor, conduze-me para o evangelho de hoje. Conduze-me para que eu seja misericordioso. Conduze-me para que eu não pague com a mesma moeda. Conduze-me para que eu não dê vexame ao Senhor, o meu mestre. Conduze-me. Precisa ser nosso apelo hoje ao Senhor. Pela fé, filho, pela fé. Não adianta bater. Enquanto a pessoa não fizer uma experiência de fé, a gente vai ter que conviver com o Brasil como nós estamos convivendo. Enquanto o bandido não fizer uma experiência de fé, enquanto o ladrão não fizer uma experiência de fé, enquanto o assassino não fizer uma experiência de fé, enquanto o corrupto não fizer uma experiência de fé, enquanto não fizer uma experiência de fé, todo padre é discípulo? Nem todo padre é discípulo. Todo bispo é discípulo? Nem todo bispo é discípulo. Todo pastor é discípulo? Nem todo pastor de igrejas pentecostais evangélicas é discípulo. Porque para chegar no nível do mestre,
Precisamos pedalar. Levanta seus braços. Te conta agora com a tua fé, filho. Antes de você cantar, o que você está apresentando nessas 7 quintas-feiras? Qual é a batida na porta? Qual é o barulho que você está fazendo na porta? Qual é a necessidade? Qual é a urgência que você tem batido na porta? Olha, eu tenho recebido testemunhos extraordinários de pessoas que estão batendo na porta comigo e com você, e a porta está se abrindo imediatamente. Os médicos esses dias desenganaram uma pessoa. Nós batemos aqui na porta quinta-feira passada. Ontem a médica já mandou um novo laudo. Ele já está saindo da UTI, milagrosamente. Porque nós estamos batendo na porta, insistindo. Ontem nós batemos na porta, ontem à noite, na missa do clube. E hoje eu já recebi um novo áudio, que os médicos já estão impressionados. A pessoa já está saindo da UTI. Ontem batemos na porta, foi entubada de imediato. Sem mais nem menos, ela precisou ser entubada. Nós batemos na porta ontem à noite. E a porta já está se abrindo. Bata na porta, filho, bata na porta. Bata. Senhor, Senhor, é o meu emprego. Senhor, é a humilhação de não ter o mínimo. O mínimo. É a humilhação de ter que continuar pedindo emprestado. É a humilhação. Mas eu estou batendo na porta hoje, como discípulo. Eu estou insistindo hoje com o Senhor. Senhor, abre a porta. Peça a Ele, filho. Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Antecipa o milagre. Antecipa a graça. Antecipa a solução. Antecipa. Antecipa, Deus, o julgamento. Antecipa. Antecipa a conclusão do processo. Antecipa. Peça para Ele. Antecipa, Deus, a leitura do meu currículo. Antecipa. Peça para Ele, filho, filha. Antecipa, Deus, a reconstrução do meu matrimônio. Antecipa, Deus, a salvação do meu filho, a salvação do meu casamento, a salvação do casamento da minha filha. Antecipa, Deus. Antecipa, assim como nas bodas de Caná houve a antecipação do milagre. Senhor, eu estou pedindo, antecipa hoje. Hoje, a graça, Senhor, que nós estamos nestas quintas-feiras batendo. Antecipa, Senhor, a destruição desse vírus, desta Covid. Antecipa, Deus. Antecipa, Deus, a crise econômica da nossa nação, que saiamos da crise antecipados, Deus. Antecipa. Senhor, vem em nosso auxílio. Senhor, vem em nosso socorro. Vem, Deus. Nós nos colocamos na Tua presença por inteiros. O Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe das nossas urgências. O que nós estamos te pedindo nesta quinta-feira é a antecipação. É a antecipação suplicada agora com lágrimas. É a antecipação suplicada agora diante do Senhor com a voz embargada, com uma voz chorosa. Antecipa, Deus. Antecipa o milagre naquele que está sofrendo muito. Assim como aquele oficial lá de Cafarnaum chegou até o Senhor e disse: Senhor, antecipa o milagre do meu funcionário, porque ele está sofrendo muito de paralisia. E o Senhor pôde antecipá-lo. Quando ele chegou em casa, o funcionário já estava curado, porque o Senhor antecipou o milagre. Peça, filho, peça, filha, a antecipação.
É o Espírito que colocou na minha boca para que nós orássemos assim, suplicando a Deus a antecipação da graça, a antecipação do milagre, a antecipação da conversão daquela determinada pessoa por quem temos orado. Diga para Deus: Senhor, antecipa a conversão do fulano de tal. Diga para Ele, dê nome ao fulano de tal, dê nome, mas peça a Jesus a antecipação para que ele saia da UTI. Andréia, ora pelo teu pai e filha aí em Cuiabá, para que Deus antecipe, não só do seu pai, mas de todos os que se encontram na UTI. Antecipa, Deus, antecipa o milagre. Nossos olhos querem contemplar a antecipação hoje. Pela fé os meus olhos contemplam. Diga isso comigo: pela fé os meus olhos contemplam. Pela fé os meus olhos A antecipação da graça, da libertação, do milagre, da cura, da saúde, da restituição. Pela fé os meus olhos contemplam. Eu já estou vendo o impossível tornando-se possível. Cante, vai, pela fé. Pela fé, Os olhos contemplam. Pela fé eu posso ver milagre. pela fé profetizo cura. Eu vejo santidade. Os meus olhos contemplam. Já posso ver milagres. Pela fé eu Profetizo cura. vejo santidade. Eu vejo santidade. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Solta sua voz, santuário. Pela fé, pela fé, pela fé, pela Os fé, meus olhos contemplam. pela fé, os meus olhos Já posso ver contemplam. milagres. Já posso ver Eu milagres. profetizo cura. Eu profetizo Eu vejo cura. santidade. Eu vejo Meus olhos santidade. contemplam Os meus olhos contemplam. milagres, Já posso ver milagres. curas, Eu profetizo cura. santidade. Já vejo santidade. Pela fé, pela fé, Pegue as suas mãos e declara que pela fé os teus olhos verão. pela fé, Pela fé os teus olhos contemplarão. pela fé, pela fé, pela fé, Os pela mortos fé. ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Cadeias são Eu quebradas. profetizo vida. Eu profetizo vida. Eu profetizo, vai. Eu profetizo vida. Seus olhos, Os ressuscitam. cadeias. Cadeias são Eu quebradas. profetizo vida. Eu profetizo vida. Brasil, Eu profetizo vida. os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Eu profetizo Eu profetizo na tua casa, vida. na tua família. Profetizo vida. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, Queria que você pela fé.
Espírito me inspira. Olhasse para os seus pés. Olhe para os seus pés. E repita comigo: Senhor, Senhor, olhando para os meus pés, olhando para os meus pés, eu quero nesta quinta-feira eu quero nesta quinta-feira assumir assumir aqui no santuário do Pai das Misericórdias aqui no santuário do Pai das que eu andarei pela fé, que eu andarei não pela mais fé, pela visão, não mais pela visão, não mais pelos meus raciocínios lógicos, não mais pelos meus raciocínios lógicos, pelos meus fundamentos, pelos meus fundamentos, baseado na minha inteligência, baseado na minha inteligência, na minha capacidade humana. capacidade humana. Deus, Deus, olhando para os meus pés, olhando para os meus eu estou pés, declarando para o Senhor: eu estou declarando para o Senhor, eu quero ser eu quero ser uma pessoa de fé, um homem de fé, eu quero andar eu quero andar pela fé. pela fé. Senhor, Senhor, eu estou dando um passo hoje, estou dando um passo hoje, convicto convicto, que eu andarei que eu andarei mais pela fé mais pela fé do que pela visão. do que pela visão. Eu já tentei andar pela visão Já tentei andar pela e visão, não cheguei a lugar nenhum. não cheguei a lugar nenhum. Ao contrário, Ao contrário, decepção, decepção, frustração frustração e outras experiências negativas e outras experiências negativas eu acabei vivenciando. eu acabei vivenciando. Mas agora, Deus, Mas agora, eu Deus, estou entendendo eu estou que entendendo o apelo que o apelo que o Espírito faz a mim que o Espírito faz a mim nesta quinta-feira nesta quinta-feira é para que eu ande pela fé. é para que eu ande pela fé. Todos os meus passos Todos os meus passos sejam dados sejam dados pela fé. pela fé. Senhor, Senhor, eu estou mais uma vez declarando eu estou mais uma vez declarando que a tua palavra que a tua palavra já declarou: já declarou. fé Fé é a certeza de possuir é a certeza de possuir aquilo que não se vê. aquilo que não se vê. Eu já estou possuindo Eu já estou possuído pela fé pela fé o que eu não vejo. o que eu não vejo. Senhor, Senhor, é um passo novo é um passo novo. que eu estou me determinando Eu estou me determinando a partir de agora a partir de agora a dar a dar na tua presença. na tua presença. Faça um gesto profético. Dê um passo assim, como eu dei aqui. Só um passo. Aí onde você está. Isso. Para que você caminhe assim. Caminhe assim. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. E diga comigo: Senhor, Senhor, eu estou orando agora pela minha cabeça, estou orando agora pela minha cabeça, para que ela não me traia. para que ela não me traia. Eu não quero ser traído por mim mesmo, Eu não quero ser traído por mim mesmo, pela incredulidade, pela incredulidade, pela dúvida, pela dúvida, pela insegurança, pela insegurança, pela desconfiança, pela desconfiança, pelo medo, pelo medo, até mesmo até mesmo pela prova, pela prova, pela demora. pela demora. Senhor, eu não quero Senhor, eu não ser quero traído pela minha mente, ser traído pelos meus minha mente, pensamentos, pelos meus pensamentos, pelos meus raciocínios, pelos meus raciocínios, pela minha inteligência. pela minha inteligência. Não, Deus, Não, eu estou consagrando a minha eu mente, estou consagrando a a minha minha cabeça. mente, a minha cabeça, tudo que compõe a minha cabeça, tudo que compõe a minha cabeça. eu estou consagrando ao Senhor, Estou consagrando para ao que a Senhor, partir de hoje, para que a partir de minha hoje cabeça a minha cabeça seja submetida seja submetida à fé, à fé, tal qual tal qual a mente de Abraão a mente de Abraão foi submetida foi submetida à fé, à fé, que a minha mente também que a minha mente também seja submetida à fé. seja submetida a Uma fé submissa ao Senhor. uma fé submissa ao Senhor. Assim como o discípulo Assim como o é discípulo submisso ao mestre, é submisso ao mestre, eu quero ser submisso ao Senhor. eu quero ser submisso ao Eu Senhor. quero andar pela fé. Eu quero andar pela fé. Ajuda-me a andar pela fé. Ajuda-me a andar pela fé. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Que Senhor. assim seja. Que assim seja, Senhor. Quinta-feira passada, quem cantava conosco era o Cassiano. E o Cassiano, ele adotou uma
criança. E aí a esposa precisava de um auxílio do governo. E estava tudo muito difícil. E ele nem viria para a missa quinta-feira passada. Até por causa dessa situação. Mas num dado momento ele decidiu vir para a missa. E veio, animou a missa. E disse: padre, eu rezei muito. E por incrível que pareça, quando voltei para casa, a minha esposa recebeu um comunicado no seu WhatsApp que o auxílio tinha saído. Pela fé. Pela fé, não deixa a tua cabeça te trair. Não deixa ela gerar dúvidas dentro de você. Creia. Creia que o impossível tornar-se-á possível pela fé. Não pelas tuas capacidades, pela fé. O Senhor pode até se utilizar das tuas capacidades, mas é pela fé que os teus olhos vão ver. Eu estou orando para que os meus olhos contemplem. Contemplem. Deus é um bom juiz. Ele toma partido. Deus, ele faz leitura. Senhor, sondai-me e conhecei meu coração. Ele faz leitura do que está no íntimo, no secreto. Ele faz leitura da tua intenção, da minha intenção, se ela é reta ou se ela não é reta. Ele faz leitura. E a Bíblia sempre disse: é pelo fruto que se conhece a árvore. É a leitura. Deixa nosso Senhor te conduzir pela fé. Os mortos ressuscitam, acredita. A gente vai cantar pela última vez. Cadeias são quebradas, acredita. Amém. Acredita. E se não for do teu jeito, olha que bonito, vai ser do jeito de Deus. Fazer o quê? E o jeito dele é sempre melhor. Sempre melhor. Eu estou aqui, mamãe está lá em Goiânia. Mamãe tem Paxo. Mamãe está bem limitada em vários aspectos. Qual é a minha vontade humana? Falar com ela. Se eu pudesse, eu estaria lá. Mas eu sou discípulo. Eu sigo um mestre. Na hora que o mestre me liberar, eu obedecerei o mestre. O Senhor não tem compaixão? Tenho compaixão. Mas eu sou discípulo. E o que eu posso fazer pela minha mãe hoje? Apresentá-la ao mestre. Eu estou nesse cerco por ela. Claro, ela me deu boas notícias ontem. Meu filho, eu por conta tirei um monte de remédio. Estava me deixando tonta, zonza. E a senhora está bem? Mãe, há 10 dias. Estou dormindo até demais agora. Mas eu estou orando por ela aqui. Ela, minha filha, meu filho, quando eu levanto minha cabeça, parece que eu estou dentro de uma canoa. Fico zonzinha, bambinha. E ontem ela me deu a boa notícia que essa sensação desapareceu do corpo dela. Eu sei que um dia ela vai partir, como meu pai já foi esse ano. Mas enquanto a gente tiver recursos espirituais, clamemos pela fé. Peçamos, suplicamos. Eu quero ver o milagre da cura do Paxo da minha mãe. Se o Senhor aprouver, eu ficarei feliz. Mas se o Senhor não aprouver, eu também continuarei feliz. Porque é a vontade do meu mestre que precisa prevalecer sobre a minha vontade. Não foi ele que disse? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a do Pai chegou lá. Se nós queremos ser discípulos, a gente precisa estar encaixado na vontade dele. Os mortos ressuscitam, as cadeias são quebradas, filhos. Tem coisa acontecendo no mundo espiritual que nós desconhecemos, porque nós estamos clamando. E tem muita gente recebendo vida, porque nós estamos aqui orando, para que eles recebam vida. Amém? Amém. Faça assim com os braços, para a gente encerrar. Pelo Brasil, cante: os mortos ressuscitam. Os mortos cadeias são quebradas. Cadeias. Pelo Brasil, profetiza, vai. Eu profetizo vida. Eu profetizo. Os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam.
ressuscitam.